Boa noite. Ah, maravilha. Boa noite, pessoal. Podem me ouvir? Ah, ótimo, ótimo. Eu estou usando agora um fone, eu estava na dúvida se dava para ouvir bem. Tá me ouvindo bem, né? Ah, muito obrigado, pessoal. Boa noite, então, a todos. Desculpe aí um pouco do atraso. Estava vendo lá com o nosso marketing, houve algumas mudanças. Já tem um tempo até que eu não participo de live e mudaram algumas coisas. Obrigado, Sibeli. Mudaram algumas coisas no Instagram. Pude ver isso hoje com mais calma. Esperando então as pessoas entrarem. Boa noite a todos. Boa noite, Letícia, entrando aí toda a diretoria. Dá mais alguns minutinhos para iniciarmos a nossa live da Abrafim. Importante que nessa live nós vamos dividi-la numa breve apresentação. Obrigado, Letícia. Numa breve apresentação das nossas propostas, o que nós fizemos no dia da posse, qual eu agradeço aqui a participação de todos os presentes, autoridades, presidente do COFITO, presidente do CREFITO 2, presidente do COFITO, Dr. Sandroval, esteve aqui no Rio de Janeiro, presidente do CREFITO 2, Dr. Willing, presidente do CREFITO de Mato Grosso do Sul, também presidente do CREFITO de Santa Catarina. Agradeço muito a presença de todos, a acolhida do nosso querido CREFITO 2, Rio de Janeiro, do espaço físico, e foi uma bela cerimônia, uma noite de muita chuva e agradecimento mais que especial então aos presentes. Realmente choveu muito no Rio de Janeiro, como ontem, né? Ontem também teve uma chuva, agora está melhor por aqui. Dá mais um minutinho. Eu vou já aproveitando e vou convidando então. Vamos fazer uma divisão de participações aqui das diretoras presentes, tá? E eu vou convidar a doutora Sibeli, nossa diretora científica, que eu já vi por aqui, só um minutinho.
doutora Cibele. Aqui está. Desculpa aqui a minha demora. Aí sim, consegui. Ah, agora deu certo. Vocês É, estão me ouvindo? desculpa. Escutando muito bem. Boa noite, André. Boa noite, Sibeli, tudo bem? Tudo jóia? Boa noite a todos que estão aqui conosco. Maravilha. Então, a doutora Cibele é nossa diretora científica, né, da nossa nova gestão 2026-2028. Gestão essa que levou o nome da chapa Conecta. Nós colocamos o Isso. nome Conecta, né? E foi uma experiência muito boa nesses últimos meses. É interessante, eu tenho conversado com reuniões, né, com colegas já presidentes de outras associações, assim também como outros cargos, né, de diretoria, etc. E uma coisa em comum que todos falam, né, os que já estão mais experientes. E aí, como é que está esse processo aí inicial? É um processo que não é simples. Naturalmente, a motivação de todos é maravilhosa, mas a gente tem uma noção assim de como é a engrenagem, né, Sibeli, de uma instituição como essa, que já tem 16 anos, é impressionante, né? A gente sabe que o desafio é grande, o desafio das nossas propostas, né? Não só de manutenção de muitas coisas boas que foram feitas na gestão anterior, mas também da, do desafio de encarar projetos novos, né, Sibeli? Isso, André. Eu quero aproveitar, né, que a gente entrou agora aqui na live e queria quem tivesse presente aqui na live apertasse aí no aviãozinho, né, naquela setinha e convidasse colegas da Neurofuncional para participar da live, né? Colegas que trabalham com neurofuncional adulto, idoso, crianças, porque aí a gente divulga mais, né, as atividades que a gente se propõe para a noite de hoje é apresentar a diretoria da Abrafim, né, o alinhamento das nossas propostas para essa nova gestão de 2026 a 2028, mas também o objetivo da live de hoje, né, André, a gente discutiu um pouco sobre alguns aspectos da neurofuncional relacionado a esse período de carnaval. Com certeza, Sibeli. Aproveitando, né, esse momento agora, e nós separamos aqui, eu estou olhando aqui o nosso roteiro para respeitar esse tempo, separamos aqui alguns temas da expertise de cada diretoria, perdão, de cada diretora, para falar um pouco também de recomendações. Portanto, além dos colegas neurofuncionais, podemos chamar também familiares, amigos, colegas Com que certeza. são bem-vindos aqui na nossa live, né? Eu vou citar rapidamente, Sibeli, eu vou citar algumas das propostas, nossos planejamentos estratégicos, e depois você fala um resumo também dos seus desafios dentro da diretoria científica, um pilar dentro da Abrafim. É uma tarefa árdua, mas estamos buscando aí trabalhar todos juntos para ter o melhor desempenho, né? Então, citando aqui para todos, né? E mais uma vez agradeço a presença de todos e nossa diretoria também está aqui toda atenta à entrada de todos vocês e fazendo esse registro. E vamos olhar aqui a Sibeli mais do que eu, que eu não estou conseguindo enxergar muito bem, mas vai me ajudando, Sibeli. Eu estou Na conseguindo realidade, acompanhar aqui. Quem estiver escrevendo no chat, eu estou pode, conseguindo. pode. Tá bom, qualquer coisa me interrompe. Mas é basicamente assim, nossos objetivos estratégicos, né? Num primeiro momento, fortalecer a representatividade da fisioterapia neurofuncional do Brasil. Pretendemos mapear um número bem desafiador, que seriam 80% dos fisioterapeutas neurofuncionais registrados. Nós temos como meta, claro, aumentar
essa participação e o número de associados, claro que deixando bem claro todas as vantagens e desvantagens de fazer parte da nossa associação, já estão respeitadas no próprio Brasil, como também em nível internacional. Como falei antes, um dos objetivos também é manter e aprimorar os programas contínuos de educação e eventos científicos, o que será aqui traduzido melhor pela doutora Cibele, inserir e renovar a participação da Brefim em redes internacionais de relevância. Nós também temos um histórico muito importante de membros da própria Brefim, a própria representatividade da Brefim em nível internacional, e nós estamos reatando esses laços para que o avanço e as contribuições de parcerias internacionais sejam estabelecidas. Então, queria deixar bem claro que existe um movimento bem intenso por parte da nossa diretoria de restabelecer essas conexões com as principais instituições, né? Eu pessoalmente tenho um carinho extremo por esse assunto e, com certeza, eu sei que nossos colegas da pesquisa, especialmente, têm muita apreensão sobre esse assunto. Ontem mesmo já tive uma reunião com a presidente da INPA, da Associação Internacional de Fisioterapia Neurofuncional, Neurológica, da World Physiotherapy, que é a nossa confederação maior, e foi uma reunião bastante interessante. Então, estamos buscando aí realmente caminhos para nossos laços serem consolidados. Outro objetivo também, modernizar certificações e a nossa contribuição, né, como está acontecendo no momento no processo de revalidação e também no processo de especialidade profissional. Nesse momento que está a cargo do COFITO, está sendo feito um trabalho bem intenso e bem bacana de toda a nossa capacidade de ajuda, né, tanto dos membros da Brafim, como que representam lá a Câmara Técnica Neurofuncional no COFITO. Aqui até registro meu agradecimento por tamanho trabalho, tá, da Brafim e desses membros fabulosos que estão participando, que é um processo de correção, além da elaboração de correção das provas, de verificação de títulos. Eu quero realmente aqui agradecer esse trabalho, né, Sibeli? É um trabalho enorme, né? Isso, estamos nessa fase, né? Nessa fase de entrega das correções, Maravilha. né? Maravilha. Meus parabéns, então, em nome da Sibeli aqui, que representa, então, todos esses colegas, né? Queremos, então, também ampliar a visibilidade pública da fisioterapia neurofuncional, claro, lançando campanhas nacionais, otimizar o relacionamento com a mídia, e tudo isso nós temos buscado acordos e cooperações. Estabelecer também essa cooperação com o poder público e o setor privado. E aí aqui eu quero registrar que nós estamos, eu falo sempre com a diretoria, estamos vivendo um dos melhores momentos da fisioterapia quando se fala do sistema COFITO-CREFITOS, significa o quê? O Conselho Federal de Fisioterapia, capitaneado pelo nosso grande doutor Sandroval, em Brasília, e o sistema CREFITOS são os mais de 15 CREFITOS espalhados, são em torno de 20 CREFITOS, né, Sibeli, pelo Brasil, Isso. que são os conselhos regionais, né? Então eu quero aqui, em nome da Brafim, da diretoria, de todos nós, agradecer esse momento bem interessante de harmonia, claro que com as diversidades naturais, que compõem, claro, o engrandecimento de uma área tão importante como a fisioterapia. Mas o momento para mim, e falo inclusive pessoalmente que já com mais de 30 anos de carreira, eu acho que é um momento bastante interessante, bastante profícuo para que a fisioterapia se engrandeça e com isso também a fisioterapia neurológica, né? E Então, engraçado que eu comentei ontem, André, a propósito aí a respeito do sistema que você comentou, sim, eu comentei com os alunos em sala de aula, né? Aqui na nossa universidade, o semestre letivo começou ontem e eu contei para eles, né, que 20, 30 anos atrás a gente não tinha todas as especialidades estabelecidas na fisioterapia como nós temos hoje. Um sistema COFITO, CREFITOS bem organizados e articulados
e também a articulação desse sistema com as associações e as sociedades de especialidades, né? Então, a gente Uhum. está vivendo um contexto favorável, né? A fisioterapia Com certeza. e a terapia ocupacional, e incluindo aí a nossa especialidade de fisioterapia neurofuncional, que neste último ano também teve uma ampliação, né? De diversificação de especialidades, com a introdução aí da fisioterapia vestibular como uma área específica, né, para a prova de título de especialista. É verdade, né? Isso foi também uma conquista, a qual eu renovo meus parabéns aqui às gestões anteriores, aos meus colegas da fisioterapia vestibular, que tanto trabalharam para isso, e estamos muito animados, né? E quem sabe, né, após o término desse certame, de todo o processo, possamos conviver aí mais próximos desses colegas especialistas aí da fisioterapia vestibular, que foi um número expressivo, né, para uma primeira prova e realmente foi bem lembrado, Sibeli, bem lembrado. E aproveitando esse gancho da Sibeli, quer dizer, essa inserção dentro da universidade é o que nós pretendemos, né, o que nós denominamos de capilarização. Queremos buscar assim aumentar nossa inserção no interior do país e, claro, lembrando aqui que nós temos um grupo excelente de delegados, de coordenadores regionais, delegados regionais, um trabalho maravilhoso. Quero deixar claro para eles que estamos aí com todo cuidado mesmo de, claro, de renovar com todos aqueles que tenham a condição, né, de continuar o trabalho que já fazem excelente. Respeitaremos também as decisões daqueles que não puderem ou tiverem alguma possibilidade, mas a nossa ideia é fortalecer ainda mais esse projeto das delegacias, que sem elas realmente fica muito difícil fazer esse trabalho, né, de proposta de capilarizar, de levar e popularizar a fisioterapia de forma consciente, de forma bem lúcida, para que a gente possa explorar ao máximo e com parcerias, né, com os nossos, como falei, crefitos, câmaras técnicas dos crefitos, que cada vez mais elas são fortalecidas pelos presidentes dos crefitos, o qual eu parabenizo também, Câmara Técnica Neurofuncional, Câmara Técnica de Fisioterapia Vestibular. Isso é excelente trabalho. Então, nossa meta é essa, é também estabelecer esse trabalho em conjunto, né, Cibele? Isso mesmo. E em relação à diretoria científica, né? Você citou aí o papel do delegado, né? Então, meu papel na Abrafim nos últimos anos era de delegada da Abrafim Goiás, aqui no estado de Goiás, né? Eu moro em Goiânia. E também já fui como coordenadora, né, da delegacia de Goiás. E a gente tem um papel fundamental nessas delegacias, né? Então, eu estendo, né, essa questão da delegacia, a importância e reforço a importância das delegacias, das representações dos estados, dos colegas que estão aí em cada estado do nosso país, porque são eles o motor principal que movimenta, né? Que mobiliza os estudantes, os profissionais, a comunidade em prol dos temas da neurofuncional e fortalece o trabalho da Brafim. Em relação à diretoria científica, para mim ainda é novidade, né? Porque eu ainda não tinha exercido um cargo de diretoria na Abrafim. Então, assim como alguns de nós ainda não tinham tido essa experiência dentro da diretoria, essa é a minha primeira oportunidade. Mas eu acredito muito no trabalho que foi desenvolvido pela nossa associação ao longo desses anos, né? A associação completa esse ano 16 anos. Então, ela está muito mais madura, com documentos mais formalizados, com amadurecimento técnico, científico, e temos profissionais, né, excelentes nos departamentos científicos, profissionais excelentes nas comissões que compõem, né, os nossos departamentos e as nossas comissões. E um dos papéis da comissão científica, né, da diretoria científica, não é apenas organizar o Cobrafim. O Cobrafim é uma das atividades, mas também é organizar os eventos, né, a parte científica dos eventos regionais, juntamente com os delegados, participar da elaboração dos pareceres técnicos, que são
emitidos pela nossa associação, né, responder todas as demandas, por exemplo, que vêm para a nossa associação, que em relação a tanto à comunidade como dos conselhos regionais e federal, né? Então a gente tem uma participação ativa aí, também na contribuição dos eventos científicos, divulgação de pesquisas científicas, promoção de cursos e eventos de aperfeiçoamento dos profissionais. Então a Abrafim, a diretoria científica, participa de todos esses processos. Para mim, ainda são processos que estão em processo de aprendizagem, né? Porque a gente está na neurofuncional, então a gente sabe que de imediato a gente não consegue exercer um ato motor sem repetir, repetir e repetir várias vezes. Então, eu estou no processo de aprendizagem, não só motora, mas também a aprendizagem cognitiva das ações que envolvem a diretoria científica. Mas eu quero que deixar os colegas bem tranquilos em relação à nossa diretoria, porque nós estamos tomando pé, né, do estatuto, do regimento, dos regulamentos que compõem a nossa associação e queremos fazer tudo conforme prega, né, as nossas resoluções, o nosso estatuto, para que a gente organize e mantenha a organização que estava e consiga esse ano, por exemplo, a partir desse ano, promover ações para aperfeiçoar alguns processos, melhorar a divulgação, né, da associação. Então, a gente tem alguns projetos para colocar em vigor. Por exemplo, amanhã a gente tem uma reunião com os coordenadores dos departamentos científicos para alinhar com esses coordenadores dos departamentos, cada departamento, as ações para esse ano de 2026. Então, essa é uma etapa essencial para o desenvolvimento das nossas atividades junto à Abrafim. Maravilha, Sibeli, muito bem apresentado e desejo sorte nessa tarefa e sabe que estamos do lado para contribuir ao máximo. E como eu falo também nas nossas reuniões, né? Esse momento inicial em, em que a gente está aprendendo, sem dúvida, muitas coisas, né? Como a Sibeli falou, mas sem dúvida nenhuma a decolagem segura, né? Com um plano de voo estabelecido, faz toda a diferença para conduzirmos aí o trabalho nesses próximos 3 anos. E nós chegaremos, com certeza, a um brinde final de um belíssimo Cobrafim lá no ano 2027, que tudo que estamos buscando será realmente em prol de fechar com chave de ouro dentro de uma proposta tão rica como é a proposta do Cobrafim. Já que estamos falando também próximo ao Carnaval, esquentando os tamborins, vamos convidar também, né, a doutora Natália e a doutora Juliana. Doutora Natália, diretora secretária, a doutora Juliana, diretora administrativa. Me parece que elas devem solicitar, não é isso? Não me aparece aqui. Aí eu fico para elas entrarem, é isso? Fica, acho que dão 4 aqui, fica isso. Tá? E depois a gente entra na parte das orientações do Carnaval. Aqui tem, deixa eu ver, uma solicitação. Ótimo. Estou buscando aqui, hein? Calma. Ver solicitação. Não chega para mim, não, a solicitação, Não, chega para você. curioso, né? Tá aqui, aparece, só um minutinho, pessoal. Aparece para mim ver a solicitação, eu clico e nada acontece. Solicitou ver. É que tinha, olha só, tinha um comentário que eu tinha tocado aqui, aí eu botei OK como comentário, aí apareceu tudo. Quer dizer, estava esperando eu escrever alguma coisa. E eu fiquei receoso de apertar a setinha de sair da live. Vamos lá, agora aqui, Juliana. E que mais? Juliana e Natália. A Juliana foi.
Agora a Natália me aparece aqui. Aí, Juliana, aproveita e Tudo vai falando. Juliana, boa noite. Vai falando Boa enquanto noite, tudo certo? Boa tudo certo. noite, Ju. Tudo bem? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Muito bem. Ok. Então, posso me apresentar então para o À pessoal? vontade, à vontade. Consegui, doutora Natália. Boa noite, Pronto. Natália. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, doutor André, Juliana, doutora Boa Cibele. noite, tudo bem? Como é que vocês Boa noite, estão? boa noite. Tudo ótimo. Vocês estão escutando a gente bem? Muito bem, muito bem. Diga a nossa diretora administrativa, ADM. Oi. Então, posso começar me apresentando? Ou a gente... Pode. Você fala, depois a Natália e depois a gente entra com as questões do carnaval. Certo. Então, vamos lá, pessoal. Então, muito prazer aí a todos que estão assistindo essa live. É um prazer estar aqui com os meus colegas, né, de diretoria, que são pessoas que estão buscando, né, as mesmas coisas que eu busco também, né, em termos da minha profissão. É um prazer fazer parte dessa diretoria. Então, o André já me apresentou aí, né, falou meu primeiro nome. Eu sou a Juliana Bittencourt Marques, e eu sou do interior do Rio de Janeiro. Atualmente eu moro em Cabo Frio e atuo aqui como fisioterapeuta, tanto na área acadêmica quanto na área clínica. E estou aqui, né, na diretoria, como a diretora administrativa, e eu tenho algumas funções, mas sem dúvida a minha principal função é estar próxima dos delegados, auxiliando na produção dos eventos, né? Pensando em novas possibilidades de participação, ou seja, capilarizando a Abrafim. Então, também já estive aí do outro lado, assim como a Cibele, ela disse, né? Sempre fui, sempre não, né? Já tem 7 anos, né, que eu trabalhei na delegacia do Rio de Janeiro, já pude ser coordenadora, né? Tive uma experiência aí nesse cargo também. E também é o meu primeiro cargo como diretora de uma associação. Estou aqui para aprender com todos, né, que tenham a contribuir. E a minha principal ideia é conseguir capilarizar mais, né, a nossa associação, conseguir parcerias, né, junto a outras associações, aos conselhos regionais, né, e a gente poder correr atrás para a gente conseguir ter, né, novos representantes aí em outros estados. E já vou apresentar aqui até alguns estados que a gente não tem delegados e que seria um prazer, né, tê-los aqui conosco, né? Então seria o estado, né, do Amazonas, o Acre, Roraima, Rio Grande do Norte e Tocantins. Bom, acho que é isso, né? Perfeito, perfeito. Repete aí o nome dos estados. Amazonas, Acre. Fala aí de novo, Ju. Amazonas, Acre, Roraima, Rio Grande do Norte e Tocantins. Então, se você é um fisioterapeuta neurofuncional e quer lutar por direitos melhores, quer fazer com que a fisioterapia neurofuncional ela seja conhecida no Brasil, mundialmente, que a fisioterapia brasileira seja conhecida, né, que os seus pacientes ou futuros pacientes saibam, né, do que se trata. Convido aí vocês, né, a buscarem a associação e contribuírem também com esse movimento associativo. Perfeito, Juliana. E também aproveitar e esclarecer, né, que esses colegas se animem, até os que não são especialistas, a buscarem esse título de especialista profissional. É diferente de especialização lato sensu, que você faz um curso na faculdade, que também é importante, reconhecido pelo MEC, etc., mas o especialista profissional é fundamental, tá? Então, existe uma forte campanha do Sistema COFITO-CREFITO e das associações para que aumentemos o número de especialistas profissionais. É importante, então, vocês estão vendo aqui um dos exemplos da nossa gestão, que é a sustentabilidade e a valorização de novos talentos, de novas
lideranças, e assim, lá na delegacia, participando, e com essa oportunidade você também vai galgando a possibilidade de se tornar um especialista neurofuncional, e que isso vai até agora, através de resolução, você terá no próprio carimbo um novo registro, né? Se não me engano, é RQE, não é? Isso, Que é o que registro. E aí, além do seu registro do CREFITO, né? CREFITO 2, CREFITO 10, CREFITO 13, você ainda tem que colocar no carimbo lá esse registro. Mas esse registro vai ser o quê? Conquistado por você, né? Dedicando-se e participando desse movimento associativo de suma importância, que são as associações científicas, no nosso caso a Abrafim. Perfeito. Doutora Natália. Natália, essa presente. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está nos acompanhando aí. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Natália Duarte, sou especialista em fisioterapia neurofuncional na infância e na adolescência e trabalho há bem mais de 15 anos aí na área clínica e em paralelo também com pesquisa científica. Assumo nessa gestão com muito orgulho o cargo de diretora secretária e meu objetivo vai ser auxiliar. A gente já vem fazendo um trabalho aí, né? Já estamos nos encontrando. Então, vai ser um suporte a toda a diretoria, um auxílio para o que precisarem na realização de todos os processos, desde a organização de eventos, de cursos, de congressos, até a documentação de todos os nossos encontros, as nossas decisões. É um orgulho fazer parte desse grupo. Eu tenho certeza que nós faremos uma excelente gestão. Já estou lançando um spoiler aqui da nossa gestão para 2026, 2028, mas tenho certeza que unindo as habilidades de todos nós, a gente já consegue observar que cada um vem acrescentando sempre para determinado tema, para que a gente consiga construir juntos aí o melhor. Para quem está nos assistindo, tenham certeza de que nós estaremos dando o nosso melhor para a resolução de todos os processos, né? O nosso objetivo aqui, além de todos os objetivos citados pelo Dr. André e a doutora Cibele, basicamente de representar todos vocês, né? Representar a nossa associação frente aos órgãos públicos, às associações internacionais. Então, a gente quer ter essa projeção e esse fortalecimento, tanto da profissão quanto da nossa classe. Quanto mais formos, mais voz nós teremos, mais força nós teremos para assumir essas iniciativas frente a esses órgãos públicos. Então, mais uma vez, reforço a importância que a gente estava comentando de nos tornarmos especialistas, de estarmos juntos discutindo o que pode melhorar a nossa associação e também a nossa profissão, né? Aproveito para agradecer, estava colocando no site aqui, mas eu vi que a FERJ está presente, já logo no primeiro minuto já estava ali registrando a presença dela, então muito obrigada pela presença, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, doutora Natália. A FERJ, representada pela nossa recém-eleita doutora Kátia Coimbra, e os agradecimentos à presença aqui na live, assim como também estendo o agradecimento que nós enviamos também convites a associações, aos CREFITOS para participarem, ao CREFIT 6, o presidente doutor Jacques Esmeraldo, a Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia também se respondeu carinhosamente e agradeço também esse apoio. Ao presidente do CREFIT 4, doutor Anderson Luiz Coelho, que também respondeu prontamente através do seu gabinete. Também muito obrigado pelas respostas e a todos que também responderam, até por impossibilidade de comparecer, mas que estão atentos aos nossos chamados e nossa parceria, né? Isso, muito bem. Agora eu queria perguntar para as meninas a respeito do se no carnaval o nosso cérebro tira férias. O cérebro não tira férias, nem no carnaval e nenhuma outra data comemorativa, né? Nem na nossa vida diária. Então, a gente começa a falar agora sobre temas pertinentes ao carnaval e que, sob a luz da fisioterapia neurofuncional, né? De que maneira que a gente pode se encaixar tanto na prevenção quanto no tratamento
de qualquer condição de saúde. Cérebro tem sede? Corpo tem sede, o cérebro tem sede, né? Nosso corpo aí, aproximadamente 70% do nosso corpo é composto de água. Então a gente precisa de água para todas as funções do corpo. De uma maneira especial, a gente fala da questão de hidratação no carnaval, por questões relacionadas principalmente ao calor e ao consumo de álcool, né? Ao consumo excessivo de álcool. Então a gente mora num país tropical, o carnaval acontece no verão e naturalmente o corpo tem uma função de regular a temperatura, né? Através do suor. Então no carnaval a gente já tem uma movimentação maior de bloquinho, enfim, de shows. E isso faz com que a gente aumente a temperatura do corpo e essa temperatura precisa ser regulada de alguma maneira. Então a sudorese é a maneira que o nosso corpo encontra de tentar regular a temperatura. A sudorese é uma perda hídrica, né? Então enquanto a gente está ali pulando o carnaval, a gente está tendo uma desidratação que já se inicia e que precisa ser corrigida, o que muitas vezes acaba sendo esquecido, né? Porque você fica ali com um copo de álcool, normalmente, qualquer bebida que seja, que também tem uma função diurética, então o álcool por si só, associado à sudorese, ele tem essa questão de diurese e o que acontece no nosso corpo, né? Então, para falar de uma... Quer falar alguma coisa? A recomendação é que se for beber álcool, hidrate-se também com água, né? Para compensar os excessos do álcool. Isso mesmo, era o que eu ia comentar agora. Então, você pode fazer essa bebida intercalando um copo de bebida com um copo de água, ou enquanto está bebendo, manter uma garrafinha de água do lado e ir bebericando para reidratando esse corpo, né? Como eu falei, o álcool é diurético, é uma maneira, é um reflexo do corpo que ele encontra de tentar produzir mais urina justamente para eliminar esse álcool. Só que nessa tentativa de eliminar o álcool, a gente também elimina água e eletrólitos. Então a gente sabe que para ter, falando a nível de sistema nervoso central, a nossa célula nervosa, que é o neurônio, para que tenha condução do impulso, a gente precisa, essa condução do impulso acontece a uma certa velocidade, e que precisa de água e de eletrólitos, né? Esse gradiente de concentração de sódio e potássio precisa estar bem regulado para que aconteça de uma maneira fisiológica, vamos assim dizer. Com a desidratação, essa desidratação de água e de eletrólitos, vamos imaginar esse fio do neurônio, né? Esse corpo do neurônio como um fio elétrico. Então a condução do impulso nervoso passa ali, a condução do impulso elétrico. Conforme a gente vai perdendo água e eletrólitos, a gente desregula isso e essa condução nervosa fica mais lentificada. Então, fica mais lentificado tanto a nível central quanto periférico, porque uma lentificação central vai repercutir na nossa periferia. De que maneira, gente? Se eu estou desidratado, essas funções todas ficam mais lentificadas, o meu movimento fica mais lento, o meu raciocínio fica mais lento, o meu reflexo de proteção é diminuído, né? Então, imaginando que a gente está num bloquinho ou qualquer lugar sempre cheio, se você levou um empurrão, se você tropeçou ou se você simplesmente caiu porque você está desequilibrado mesmo, você pode sofrer coisas mais simples, vamos julgar assim, né? Desde um entorse de tornozelo até evoluindo uma fratura óssea e, em casos mais graves, que a gente não quer que aconteça de jeito nenhum, um traumatismo crânioencefálico, né? Que é um cenário que a gente quer evitar a todo custo e que com uma simples hidratação a gente pode evitar todos esses sintomas a longo prazo. Ideal, né? Que se for pular o carnaval, a gente tenha um kit carnaval, né? Tênis no pé, para poder prevenir, né, entorses. No meu caso, que eu estou especialista aqui em tosse, já tive 2 esse ano. É isso mesmo, já teve 2. Então, assim, tênis no pé, garrafinha de água na mão, né? Essa hidratação, gente, é importante a gente falar, é uma hidratação que a gente está citando mais específico para o carnaval, mas é uma coisa que tem que acontecer na vida, no dia a dia, né? Não é só neste momento. Em especial neste momento, em todas as outras datas comemorativas. E eu vou além e comento um outro ponto, que é o seguinte. Nós, quando somos jovens, não que nós não sejamos mais, mas ali na casa dos 20 anos, os percalços, vamos dizer assim, gerados pelo álcool no pós-carnaval,
uma pós-noitada? É uma ressaca, uma dor de cabeça, aquele mal-estar, uma coisa mais básica, né? E a gente precisa também ressaltar aqui a importância da gente saber identificar e distinguir uma ressaca comum, vamos dizer assim, de um sintoma mais grave, de alguma sintomatologia que pode indicar alguma outra doença. Então, baseado numa experiência própria, eu vou falar. Talvez o que que eu vá comentar aqui seja uma coisa mais óbvia para quem é da área da saúde, para quem não é importante alertar os familiares e também prestar atenção a isso, né? Eu acho que o óbvio sempre precisa ser dito. Então, é natural que a gente pense nisso, como nos sintomas do álcool, do consumo excessivo do álcool, como uma ressaca, repercutindo apenas num curto prazo como um mal-estar. Mas nós, enquanto profissionais da saúde, a gente tem que saber identificar e orientar quem esteja perto de nós. Esse cuidado que eu vou falar agora não é só um autocuidado, é um cuidado com o próximo. Então, é alguém que está perto de você pulando carnaval, é a sua família em casa no churrasco ou em qualquer outra data. A gente sabe que uma das principais causas de morte no país são o AVC, e o consumo excessivo de álcool é uma das causas que podem predispor ao surgimento do AVC, né? Então, segundo a Organização Mundial de AVC, uma a cada 6 pessoas possivelmente irão desenvolver o AVC ao longo da vida, o que é muito grave. Então, assim, já existe uma incidência grande dessa condição de saúde. O consumo excessivo de álcool pode desencadear, e quando desencadeia, como que a gente vai identificar, né? Então, existe uma sigla, não sei se vocês já ouviram falar, que é SAMU, e eu achei legal que são 4 letras e que remetem ao que a ambulância, o pedido de socorro que a gente tem que fazer, né? Então, o legal de identificar isso é se alguém está passando mal perto de você, que você está vendo que está fugindo de uma ressaca normal, a pessoa não está respondendo, a gente precisa estar atento a alguns sinais que eu vou dizer agora. S de sorriso, A de abraço, M de mensagem, U de urgência. Então, o S é de sorriso, a gente pede para a pessoa sorrir e verifica a rima labial, né? O desvio da linha medial da boca, se estiver desviado, possivelmente está tendo uma paralisia facial ali, então a gente já fica atento como um sinal clássico do AVC. Abraço, a gente pede para essa pessoa nos abraçar, ela possivelmente não vai conseguir, vai sentir um formigamento, uma ausência de movimento dos braços. M é mensagem, a gente pede para essa pessoa repetir uma mensagem, alguma frase, alguma música. Ela, neste caso de AVC, vai estar com uma confusão mental, vai estar com uma dificuldade de articular. A fala, né? A fala desarticulada na hora de falar a frase ou o nome completo. Exatamente. Então, assim, e o último é o de urgência, né? Então, todos esses sintomas apareceram, ambulância na hora, vale sempre lembrar que o número de emergência é 192. Então, é importante que a gente entenda desses efeitos do consumo excessivo de álcool como uma simples desidratação e como a gente corrigir, mas que essa desidratação também pode repercutir, além de um traumatismo crânioencefálico, num desencadeamento de um AVC, e como a gente reconhecer que isso está acontecendo, porque quanto mais rápido for o socorro, maior a chance de sobrevida, menor as sequelas que podem ser desencadeadas, né? A gente é um fisioterapeuta neurofuncional que adora trabalhar, mas a gente quer dar o máximo de independência para o nosso paciente. Então, assim, o que a gente puder ajudar para diminuir todas essas consequências, nós o faremos. Maravilha. Diga, Juliana. Então, vou pegar esse gancho aí da Natália, né? Falando em AVC. Quem já teve AVC também pula carnaval, né? Bom, assim a gente espera e a gente trabalha para isso. E aí, outra questão que a gente precisa lembrar, que tem uma grande influência aí sobre o sistema nervoso, né? Seria a privação do sono. Então, a gente tem um reloginho ali interno, né? Que ele é regulado pela luz, né? Na luz do dia e a escuridão. E ele acaba influenciando, né, na nossa regulação de hormônios, no nosso metabolismo, inclusive, né, no nosso processo de aprendizagem. E aí, quando a gente está, né, trabalhando com alguém que já teve um AVC, o que a gente quer é que o indivíduo reaprenda, né? Aprenda ou reaprenda.
E aí, essa dificuldade aí para organizar o sono, essa privação do sono, ela pode influenciar nos ganhos, né, que o indivíduo pode apresentar aí após uma sessão, né, de fisioterapia, uma consulta, né, com um fisioterapeuta. Então, quando a gente está tentando, né, trabalhar com o paciente para que ele consiga realizar uma determinada tarefa novamente, a gente vai depender sempre da memória dele, certo? Da memória. E aí, nesse caso, ele tem que adquirir essa memória, tem que consolidar e depois evocar, né? Então, isso é necessário para o processo de aprendizagem motora. Mas quando o indivíduo ele não tem um sono regular, o que vai acontecer? Esse processo de consolidação ele vai ser afetado, né? Então a gente tem o nosso sono, né, classificado ali em dois tipos, que é o sono REM e o sono não REM, né? O sono REM é o sono mais profundo de todos. E o sono não REM, na verdade, é dividido em 4 subtipos, né? Então a gente vai desde o 1 até o 4, sendo que o 1 seria o mais superficial e o 4 envolve já as ondas profundas, as ondas mais lentas, né? E o sono mais profundo. E aí, parece que o sono ele é essencial para consolidar um processo de aprendizagem motora. Em especial, a fase 2 do sono não REM e também o sono REM. Então, quando a gente se priva, né, a gente acaba atrapalhando esses ciclos. Então, esses pacientes, após uma terapia, uma prática de exercício em prol do ganho de uma tarefa motora, por exemplo, se ele acaba se privando de um sono, isso pode interferir, na verdade, no processo de aprendizagem dele, né? Além de outros malefícios, né? Que a gente pode observar aí nesses indivíduos. Né, doutor André? Então, o Diga. sono influencia em risco para tontura? Não, pois é, eu estava aqui pensando, né? Além de influenciar e de impacto negativo, né, na própria queixa da tontura, eu fiquei aqui pensando, vocês falando, né, como o tratamento é de grande responsabilidade do próprio doente, né, do próprio paciente, né, não para o tratamento. Ele pode comparecer ao consultório, ou você pode ir à casa dele, mas momentos como esses, né, que você tem um feriado, um período, não houve uma interrupção, né? Houve uma adequação agora a novos desafios que ele precisa encarar, né? E no caso, sem dúvida nenhuma, o impacto é um desastre realmente a privação de sono e a piora das queixas, né? Diria, além da tontura, todas as queixas, né, de componentes sensoriais, né, relacionado à própria dor Dor de e cabeça, né? dor de cabeça, zumbido, né? E realmente tem toda a razão. O impacto é complicado. Claro que é uma fase do ano difícil, né? De você ter tantos dias, né? Para aqueles que curtem, né? Tantos dias ali de grandes eventos. Nossa, você imaginar que São Paulo chega a quase 600 blocos, Rio de Janeiro 500 blocos. Então, obviamente, além da expectativa e ansiedade, mas será que eu dou conta disso tudo? Óbvio que não vai dar conta, e aí mistura uma série de fatores, né? Então, o carnaval tem seus prós e contras, e do ponto de vista neurofuncional, é fundamental aí que vocês citaram aí. Excelente, excelente. Então, Muito bem. agora a gente vai se despedir das meninas, da Natália e da Juliana, porque a gente vai convidar mais outras duas colegas para entrar na live. Não é isso, André? Nós vamos agora com a doutora Joana e a doutora Letícia. Pessoal, boa noite para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que foi a primeira de várias outras que Sem surgirão. dúvida, sem dúvida. Estarei aqui Obrigada. online ainda, participando da live. Isso, muito E obrigada, viu, palavras Ju? finais, né? Pode falar, Ju. Vou me despedir aqui e obrigada pela atenção e dizer que eu estou aqui para ajudar qualquer pessoa que tenha interesse em se tornar delegado e obrigado que está aí trabalhando na associação.
Um abraço, pessoal. Um abraço. Obrigada, Tchau, Nath. tchau. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, Ju. Joana e Letícia, peçam, por favor, para participar. Obrigado. Eu não estou sabendo sair. Deixa eu ver aqui. Não há nenhum pedido. Eu não sei como sai também, não. Eu só estou vendo aqui que estão pedindo. Deixa eu ver como é que faz para sair. Aí, saiu. Conseguiu. Saiu. Então, já falei com Letícia e com Joana. Daqui a pouco estão entrando aí. Aí, Letícia Aquino. Antes. Oi, Letícia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Joana. Oi, Joana. Tudo Boa bem? noite. Joana Lobo. Antes de apresentar, só aproveitar aqui a presença da nossa decano, doutora Solange Canavarro. Obrigado pela presença. Queria também agradecer aqui o doutor Mauro Santos, nosso colega aqui do Rio de Janeiro, que trabalha com sono, um dos maiores especialistas nessa área. Muito obrigado. E muito bom receber a visita aqui de colegas de outras especialidades. Mas voltando aqui pela ordem, a doutora Letícia entrou aqui primeiro. A doutora Letícia Aquino vai se apresentar então para todos nós. Então, boa noite para todo mundo. Obrigada, né, por estar aqui compartilhando um pouquinho desse momento com vocês. Também vi aqui, queria agradecer a Moana, que está aqui, a Adeline, a Mariela, a Letícia Fagundes, né, que também são suplentes, fazem parte aí da nossa gestão. Eu estou, nesse momento, como vice-presidente da associação, tentando, de alguma forma, fazer um papel de suporte, né? De suporte para a presidência, de suporte para as outras diretorias, mas também de aproximação, de movimentar né, o que a gente tem dentro dos nossos objetivos estratégicos para que a gente possa buscar caminhos, inovações, parcerias, se aproximar, que eu acho que é um uníssono aqui no nosso compromisso, né? Da gente capilarizar, da gente ouvir quem está lá, né, com os membros e o que a gente pode fazer, aproximar para levar a ciência. Então, um olhar não só para os fisioterapeutas, mas também para a sociedade, que eu acho que também é a grande ideia da live de hoje, né? Então, não só se apresentar, mas trazer a inserção em contextos atuais da importância da neurofuncional. Obrigada. Bem-vinda, doutora Joana. Bom, sou Joana Lobo, como a Andréa já me apresentou, sou do Rio de Janeiro, fisioterapeuta neurofuncional aí há 20 anos Parabéns, parabéns. E especialista em gerontologia, e estou indo aí para a segunda gestão na diretoria financeira da Abrafim. Espero poder continuar contribuindo com a saúde da nossa associação, com o fortalecimento da nossa profissão. Nesse primeiro bimestre, né, esse período de transição é essencial, apesar de ser a mesma diretora financeira, mas uma nova gestão, com um novo olhar, oxigenando a associação. E está sendo incrível trabalhar com vocês. É o momento realmente da gente rever, para além das tarefas diárias financeiras, né? Mas rever aí tudo que a gente fez e o que a gente pode traçar para o futuro, pensar em novos benefícios para os associados, em como aproximar realmente novas pessoas, como a Cibele falou no início, as meninas, capilarizar a associação, trazer o delegado e novos delegados para a associação, para a gente continuar lutando aí pela nossa especialidade tão querida. Isso, obrigada, Joana. Joana e Letícia, vocês podem comentar alguma coisa a respeito de dicas que a gente poderia passar para os nossos que estão assistindo a nossa live, né? Os espectadores da live e quem for assistir depois. Dicas de como cuidar do nosso corpo e do nosso cérebro nesse período de pré, pós, durante também o carnaval. Vou começar porque eu acho que as meninas, né, já introduziram muito bem a Juliana, a Natália, né, a participação sensacional.
muito pontual a questão da hidratação, né? O cuidado que a gente tem que ter, principalmente, mas a gente também tem que estar bem alimentado, né? Não só o sono, mas também a alimentação, porque a hipoglicemia também vai trazer algum transtorno. E entender que a gente está falando de uma situação transitória ali, né, um contexto, mas que pode ter repercussões que vão trazer problemas para sempre. Por isso a importância social da gente estar discutindo isso, né? Então, não só para a educação das pessoas, mas para a gente entender os impactos, porque de repente são serviços que, né, vão receber, a gente vai ter mais traumas acontecendo, como as meninas falaram, que inclusive pode ser um traumatismo craniano, e outros cuidados. Então, além da gente ficar mais exposto pela desidratação, pelo calor, pela má alimentação, a privação do sono, tem a exposição porque não só a questão das alterações que as meninas falaram, do risco, mas alterações da memória, a desidratação junto com álcool, eles também deixam desprotegido, né? Então você acaba tendo menos reações, menos reflexos, como as meninas falaram, mas até a sua tomada de decisão, né? De movimento. Então atravessar uma rua sem olhar. Então são vários outros riscos que são expostos que vale a pena a gente comentar e que podem, aí chegando nas dicas, né, ser diminuídos com situações, com cuidados muito simples, como vou falar mais da hidratação, depois Joana fica à vontade, mas como as meninas já colocaram, a importância da hidratação. E dirigir nem pensar, né, Lê? E fora isso, porque às vezes, né, ali o julgamento, naquele momento, a pessoa tá falando, tá fazendo, mas ela não tá conscientizando, inclusive depois nem vai lembrar, né, porque não formou a memória. Então, a importância da gente desse cuidado social, mas olhando e todos os cuidados que a gente tem que ter de segurança mesmo, né, a gente vai olhar para a hidratação, não só para o cuidado de intercalar, mas de manter-se sempre hidratado, porque são várias situações que vão levar à desidratação e uma pequena parte, né, 2% ali de desidratação, a gente já tem algum impacto, né? E acho que, essencialmente, dentro das dicas que a gente pode falar, martelar muito o assunto da importância de se hidratar bem. E aí agora deixo para Joana também. Joana, o que a gente poderia fazer? Pois é, então, fazendo um compilado, né, de tudo que já foi falado, me remeteu ao blackout de memória, né, onde a gente junta todos esses fatores de risco, o consumo excessivo de álcool, a desidratação própria, claro, do calor, mas o fato realmente da pessoa esquecer de beber aquela água que vocês comentaram antes, intercalando, uma má alimentação, a privação do sono, enfim, e aí essa memória não é consolidada, né? A tomada de decisão fica prejudicada e coloca a pessoa de fato em risco. Aí vou trazer aqui para o Carnaval do Rio de Janeiro, a gente talvez tenha um risco duplicado. Então, você tem um risco pessoal ali, de uma queda, como foi falado, e aí a gente tem as dicas que vocês já passaram de um calçado, uma roupa confortável, né, a hidratação, estar de preferência em amigos que possam te auxiliar num momento de sufoco, ao mesmo tempo o cuidado mesmo com a sua própria segurança, e aí isso daria tema para uma outra live inteira, né? E com a saúde em relação a acidentes, desde os TCEs por uma queda, bater uma cabeça, até realmente atropelamentos e aí acidentes de carro. Então, acredito que esses 3 fatores combinados e associados ali a uma sobrecarga sensorial, que você tem multidão, você tem excesso de luz, excesso de som, e aí você vai gerando ali realmente um bloqueio na consolidação das memórias, e aí você deixa de ser só meme, né? Se eu não fiz, se eu não me lembro, eu não fiz,
para de fato você ter um problema ali de saúde. Então, acho que é importante a gente, como o Sibeli falou, não só orientar os nossos pacientes e aí lembrar que pessoas com deficiência, pessoas pós-AVC, idosos, enfim, pessoas que são indivíduos que, apesar de serem pacientes dentro da fisioterapia, são pessoas que vão continuar as suas vidas e também curtir o seu carnaval, mesmo de forma adaptada, mas que também a gente possa orientar os familiares, que é um dos papéis ali da gente quanto profissional de saúde como um todo, né? Isso mesmo. André, você quer complementar alguma coisa, ou a Letícia? Não, só ia falar que acho que a gente, né, do mesmo jeito, as orientações que a gente fala durante, mas as orientações prévias, né? Então, o quanto você se prepara, não só de alimentação, de sono e de hidratação, mas os cuidados que você vai ter que ter. Então, assim, para onde eu vou, como eu vou me transferir, se eu precisar de alguma urgência, se eu precisar ir ao banheiro, eu preciso sondar, né? A gente falando de alguém que tem um lesado medular, alguém que tem um cuidado diferente, porque é muito tempo também na rua. E às vezes até o deslocamento, quero chegar em algum lugar, demora. Então, tudo isso vale pensar para que seja tranquilo, para que seja boa experiência, que não fique só a coisa ruim, né? Que fiquem boas memórias, boas culturas, e que também não seja um impeditivo para a pessoa participar. Né? Então, o quanto, às vezes, a informação, o conhecimento, a acessibilidade. Então, entender que lugares que a gente tem essa acessibilidade, conhecer, para você se preparar e poder oferecer e participar, como a gente, como fisioterapeuta, também quer que os pacientes participem. E aí, só para complementar, Letícia, pegando o gancho do que a Natália comentou sobre a manutenção de alguns sintomas, né, a persistência de alguns sintomas gerarem um alerta, eu trago aqui a questão do blackout, né, da memória, que às vezes é só engraçado, vira só a piada, mas que é importante a gente pensar que às vezes a pessoa tem aquilo, mas ela nem bebeu tanto, ou ela nem teve a privação de sono, ela só foi a bloquinho de dia, e aí talvez ela ache que aquilo foi só engraçado, foi normal, foi transitório. Enquanto ele for transitório, de fato, tá ali dentro do fisiológico, ok, aconteceu, é bom a gente resgatar, recuperar ali com a reposição dos eletrólitos, todas as dicas que a gente já passou, mas é importante também a gente se alertar que às vezes pode acontecer de ser só acaso ser carnaval, e realmente a pessoa estar apresentando algum tipo de transtorno, quando ele for associado, de repente, sem os fatores de risco, a pessoa não submeteu aqueles fatores de risco, ele tem uma persistência maior daquela perda, aspas, né, que na verdade é uma não consolidação da memória, mas para a gente, ou para o leigo, se apresente como uma perda de memória, associado a uma desorientação, a quedas, né, algum outro tipo de episódio, é importante que a gente se alerte e oriente a pessoa de fato a procurar ajuda, né, médica, avaliação real ali, porque podem ter outras questões de saúde relacionadas. Isso. Tudo bem. Maravilha. Eu queria só comentar algumas coisas, assim, a importância do que elas falaram aqui agora, a Joana, a Letícia e a própria Sibeli também, dicas maravilhosas. E a Letícia, perdão, a Joana falou uma palavra muito importante que anda junto, né, da saúde, que é a segurança, né? Então, assim, um breve recado, uma breve dica, né? Também aqueles que nós nos aprendemos aqui, claro, a conversar sobre as questões mais prementes, como o álcool, etc. Mas também aqueles que não bebem, nunca beberam, não precisa se preocupar que não há necessidade do álcool para se divertir. Então, não vejo razão para tentar mudar uma rotina, ainda mais num período específico do ano, por conta disso. Então, isso é muito importante. E quando se fala em segurança, nós também devemos pensar além em álcool, né? Outras drogas que também podem causar danos bem sérios, né? E que você pode ser um usuário ativo ou passivo, que seriam as drogas sintéticas. E elas são
ocultas, elas estão por aí mais do que se imagina e que podem parecer inofensivas. Lá nos anos 70 eram consideradas assim desbravadoras de um mundo diferente, ideal e etc., mas que os mais conservadores se assustavam só de falar no nome, né, de algumas drogas. Infelizmente, essas drogas existem até hoje, mais processadas e mais modernas, e elas me parece que não apresentam nenhum pânico para até os mais jovens. E não diria só mais jovens, não, até qualquer idade que chega a um ponto assim, o álcool não é mais interessante, ou aquela história, eu passo muito mal, para não ter ressaca, aí substitui a droga para um consumo aí de drogas sintéticas. Essas drogas elas têm impacto muito, muito intenso, né, sobre o nosso organismo, do ponto de vista neurológico, metabólico, hormonal, cardiovascular. Então, é muito importante esse alerta também. Então, fica a dica, quando eu falei de passivo, é justamente você não largar bebidas. Sim, é para desconfiar de qualquer um próximo a você que você Copos, né? conheça. Copos. Deixar copo, garrafa, infelizmente o mal existe, ele é a ausência do bem, e ele existe e está do seu lado às vezes. E, ao menos por alguns segundos, você pode imaginar. E acontece muito isso. A gente observa até o gringo, né, vamos chamar o turista que vem, às vezes não acostumado a uma determinada realidade, com a maior tranquilidade. Não, segura aqui o copo que eu vou até ali ao toalete, eu vou até o banheiro. Não faça isso de maneira alguma, tá? Isso é uma dica importante, porque é nesse momento que você... E assim, eu tenho, infelizmente, conheço colegas que passaram por essa experiência do famoso Boa Noite Cinderela. Pessoal, tem que tomar cuidado, tá? Então, assim, não tem maior nível de conhecimento intelectual, maior quantidade de dinheiro. Qualquer pessoa pode ser vítima disso num minuto ou num segundo de dispersão. Então, claro, você tem que se divertir, mas tem que ter um olhar mais cuidadoso em relação a isso, tá? Então, já conviver com uma experiência dessa com colegas e amigos é terrível. Você imaginar uma situação que você fica... Ninguém sabe onde você foi parar, você está lá na rua. E eu diria que o menor dos prejuízos é perder o celular e abrir sua conta, porque você fica literalmente... O relato desse episódio de um colega bem intenso. Você fica sem controle motor, você não tem raciocínio, ou às vezes até você está lúcido, mas não consegue nem ficar de pé, né? Você não reage a nada. Então, assim, são experiências horrorosas e por conta dessa, não sei de onde sai boa fé, de que um estranho pode segurar seu copo, por exemplo. Então, isso é muito importante também. Uma coisa anda associada à outra, segurança e saúde. Muito bom. Eu acho que a gente já está encaminhando para os minutos finais da nossa live, né? Deixamos os recados principais a respeito dos cuidados com o carnaval. A Ju deixou bem claro, né, na fala delas, de colegas da neurofuncional que ainda não são sócios da Brafim, que se interessarem por ser sócios da Brafim no seu estado, na sua região. Nós estamos nos colocando à disposição para esclarecer qualquer dúvidas que vocês tenham em relação às vantagens de ser associado da Brafim. Podem entrar em contato pelo site, pelo Instagram, pelos nossos canais de comunicação, né, André? E Sim, nós eu da até aproveitar para diretoria... falar deles aqui. Pode continuar, Cidade. E nós da diretoria estamos à disposição para trabalhar pela associação, vestindo a camisa da nossa associação. E queremos também, né, despertar o interesse dos nossos colegas, que já são sócios muitas vezes, mas que, por exemplo, não participam ativamente das nossas atividades da Brafim, não se engajam, né, com as delegacias, com os eventos regionais ou com os eventos nacionais. Então, a gente quer fazer realmente essa campanha junto a todos
para que a gente forme uma unidade maior, né, com representatividade em todas as regiões do nosso país. É perfeito, Sibeli, esse comentário. E aqueles que estão afastados, não importa qual seja o motivo, apareça, converse com a gente para renovar esses nossos laços, porque realmente faz toda a diferença. Não há ninguém que não seja bem-vindo à Abrafim, que não possa engrandecer a Abrafim. Eu queria fazer um agradecimento especial ao nosso time também, né, que fica sempre por trás disso tudo, que é a Márcia Mansur, nossa secretária, o Jaime do marketing. É sempre muito agradável você estar ali, eu estou aqui olhando o computador. Se precisar, estou aqui, se precisar, estou ali. É extremamente confortável trabalhar com uma equipe assim, além de que todos aqui puderam ver da capacidade das nossas doutoras e pós-doutoras dentro da ciência. Queria renovar aqui a presença do nosso Crefito 4, Minas Gerais, doutor Anderson Coelho. Muito obrigado pela presença, pelo carinho com a Abrafim. Isso nos deixa muito felizes de presenciar. Muito obrigado pela presença e conte conosco aí para avançarmos em trabalhos conjuntos com esse maravilhoso Estado. E queria então, gente, nesses minutos finais, agradecer a presença de todos, tá? Agradecer aqui as nossas participantes da nossa composição da diretoria. A proposta da live era justamente essa, de uma maneira mais light, leve, apresentar e nos mostrar aqui como a nova diretoria da Abrafim. Os desafios são grandes, mas sem dúvida a vontade é maior ainda de acertar, e eu tenho certeza que nossos caminhos estão bem direcionados. Eu gostaria também de lembrar que essa nossa live, então, também teve na sequência o que foi bastante importante, e eu, pelo menos aqui, aprendi muito justamente pelo tema da saúde em relação ao carnaval, um carnaval com muita alegria para todos, mas que tenha sempre em mente o cuidado com a sua própria saúde, e que talvez você, com saúde, possa até precisar ajudar alguém do seu lado, não há dúvida, né? E queria, aproveitando o que a Sibeli falou, citar as nossas mídias, né, para que vocês possam acessar e interagir, participar, tá? Então, vamos lá, nós temos aqui o Instagram, né, que é o Abrafim Físico, que vocês estão aqui participando. Nós temos o YouTube, quase que o celular caiu aqui. Temos o YouTube, que é apenas Abrafim, você aciona pelo nome Abrafim. O X, que também é igual ao do Instagram, que é Abrafim Físio. Nós temos também recente o LinkedIn, que também está lá como Abrafim, tá? Então são canais excelentes que você pode entrar em contato. O nosso querido Jaime está sempre atento, e a Márcia também, a nos enviar essas mensagens que vocês possam querer. E às vezes são dúvidas que podem ser solucionadas, coisas simples até, tá bom? Que a associação possa ajudar. Lembrando que a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional é uma entidade sem fins lucrativos, buscando a renovação e a disseminação da ciência da mais alta qualidade, da fisioterapia neurofuncional da mais alta qualidade. Todos nós aqui somos voluntários, felizes e muito focados em realizar o melhor que podemos dentro da nossa especialidade da fisioterapia neurofuncional. Neurofuncional na infância e no adulto, neurofuncional na infância e no adolescente, neurofuncional no adulto e no idoso, e agora a recém-criada fisioterapia neurofuncional vestibular, que o nosso companheiro Lucas, que participou aqui da live também, exaltou essa conquista. Lembrando que somos o terceiro país do mundo, além da Austrália e Inglaterra, que tem essa especialidade. Então eu agradeço a presença de todos, estendemos aí um pouquinho, nos desculpe, mas para nós foi um prazer aqui participar e trocar essas informações. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigada a todos, boa noite, fiquem com Deus e bom carnaval. Vai ficar gravada, tá? Bom carnaval a todos. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.